Fala pessoal, aqui é o Thales do canal Estudante de Concurso, mais uma vez. Vamos resolver agora uma questão sobre política de segurança. Começando. Assinale a alternativa que na política de segurança é uma função do controle de acesso lógico. Então, primeiro ponto. Entender o que é esse controle de acesso. Aí existe o físico e o lógico, certo? O que é que você entende de controle de acesso? Como o nome já diz, controlar quem pode ter acesso. E o que seria um controle de acesso físico? Aí há vários tipos. Uma porta, um porteiro, entre outras medidas nesse um cadeado, enfim, controle de acesso físico, como o nome já fala, é uma permissão ou ausência de permissão, é o controle de quem tem acesso ao ambiente físico. Por exemplo, você tem vários dados sensíveis na forma, seja do seu computador, ou seja, na forma de um banco de dados, e você deixa que qualquer pessoa tenha acesso a esse seu computador ou a esse banco de dados. Percebe que é necessário ter um controle de acesso físico, quem tem acesso a esse ambiente. E agora, o que a questão aborda? Controle de acesso lógico. É na ideia bem parecida. A gente vai falar de usuários, privilégios, permissões, perfis, auditoria. É justamente sobre isso que fala. Aí vem para a questão. Quando fala controle de usuários lógicos, nós estamos falando de protocolos utilizados? Não, a gente não está falando de protocolos utilizados. Protocolos são caminhos, são medidas pré-definidas, são formas de comunicação, de encaixe de várias camadas de um sistema. Então, não tem a ver com controle de acesso. O protocolo é o fluxo. Item B. Gerenciamento de chave criptográfica. Vou deixar isso aqui com um ponto de atenção. Item C. Gerenciamento e monitoramento de privilégio. Opa, também um ponto de atenção. Item D. Requisições de início de serviço. Aqui não. Não faz sentido requisição de início de serviço, está mais ligado com a operacionalidade, não com o controle de acesso em si. Aí ficaremos em dúvida entre B e C. Então, lendo novamente. Credenciamento de chaves criptográficas. Credenciamento, quem dá a credencial não controla o acesso. O responsável pelo controle de acesso, ele permite que o usuário entre ou não. Levando aqui para o exemplo de um cinema. Tem uma pessoa que permite que a pessoa entre dentro da sala do cinema. Ele controla o acesso, mas ele não é responsável pelo ingresso, pela venda do ingresso. Assim como o gerenciamento de chaves, nessa analogia, é aquela pessoa que está vendendo o ingresso. Ela que está fazendo o gerenciamento da chave para entrar no filme. Ou seja, ela tá vendendo o ingresso, ela está vendendo a chave para entrar no filme. Essa é a ideia. Então, não, o gerenciamento tem justamente a ideia de perfis, de auditoria. Entendido? Então, por isso que o item C é a nossa resposta. Gerenciamento e monitoramento de privilégio. Ele cuida justamente disso, de gerenciar e monitorar os privilégios. Quem tem acesso, privilégio é outro nome que a gente pode dar para acesso. Está numa área privilegiada, ou seja, no acesso privilegiado. Entendeu, pessoal? Agora que a gente já entendeu,
Vou discorrer um pouco melhor sobre isso. Falei sobre controle de acesso. Perfeito? Que é justamente isso. Quando a gente está falando de controle de acesso, entenda que vai trabalhar com a ideia de privilégios e que esses privilégios devem ser mínimos. Os privilégios devem estar contidos no mínimo necessário para a execução do serviço. Se a questão chega e nos pergunta, o usuário administrativo, ou seja, aquele usuário que é responsável pela administração do sistema, o usuário administrativo deve possuir acesso total ao sistema e o tempo todo? Não. Poxa, o usuário administrativo ele deve ter um acesso limitado às suas funções e para o tempo que for necessário. Entendido? Quando a gente também está falando de controle de acesso, há 3 palavras-chave: autenticação, autonomia e auditoria. Trabalhando com a primeira palavra, autenticação. Qual é a característica da autenticação? É a pergunta: quem é você? Quando a gente está falando justamente do controle de acesso, essa etapa da autenticação, ela tem que ser respondida. Quem é você? Para que eu veja a segunda etapa, autorização. Então, quem é você? Autenticação. Aí você vai lá e responde, autorização. Aí, o que é que você pode fazer? O que você pode fazer? Entende que tudo isso, entenda que tudo isso está justamente nesse controle de acesso lógico, podendo também valer a mesma coisa para o controle de acesso físico. Quem é que está entrando, se o usuário está no canto certo, se ele pode fazer. Um usuário comum, ele deve ter o mesmo acesso que um usuário privilegiado? Claro que não. E a outra palavra-chave, auditoria. E a auditoria pergunta: o que você fez? São essas as 3 palavras-chave que precisamos entender quando falamos de controle de acesso. Tudo certo? Podemos continuar? Se está tudo certo, entendeu já a ideia do que é o controle de acesso? Podemos expandir um pouco mais e falar sobre os 3 controles de acesso mais comuns. O controle de acesso é dividido em 3. O primeiro deles, o DEC. O segundo, MEC. E o terceiro, mais famoso, RBAC. Qual a característica de cada um deles? O DEC é algo mais informal. Por que informal? Sabe aquele negócio? Poxa, você tem a sua casa. Aí entrou uma visita na sua casa. Poxa, a casa é sua? Você que escolhe o grau de acesso que você quer dar à visita. Você fala, a casa é minha, eu dou acesso a essa visita ao que eu quiser.
Se eu quiser que a visita tenha acesso de abrir a porta da minha geladeira, eu vou deixar a visita abrir a porta da minha geladeira. Se eu quero deixar que a visita venha, entre no meu quarto, se eu quero deixar que a visita fique esperando lá de fora da minha casa, é com você. De forma bem semelhante, este é o deck. É, ele tem essa flexibilidade, essa é a parte boa. Entretanto, ele é o menos seguro. É o dono do sistema ali quem escolhe a quem ele vai dar o nível de prioridade. Então, pode ser que algumas pessoas tenham permissões excessiva pode ser porque lembrando, auditar é justamente saber o que foi feito. Porque dado muita permissão, começa a ter um pouco mais de dificuldade de difícil auditoria, fica difícil de auditar, difícil auditar. E de lado positivo, boa flexibilidade. Perfeito? Entendido o que é o deck? É o D de descricionário. Descricionário. Agora, quando a gente vai para o próximo, Mac, ele já é um modelo mais rígido. O M aqui é de mandatório. Ele trabalha com um certo grau de hierarquia, muito utilizado em ambientes militares, no qual o usuário não tem esse papel de decidir nada. Poxa, é um cara muito importante, beleza, mas ele trabalha justamente com essa parte que a gente falou aqui no começo, de privilégios mínimos. Independente da sua patente, ele trabalha justamente com a ideia do privilégio mínimo. Como eu falei, é usado em sistemas militares, em sistemas governamentais críticos. O modelo dele é altamente restritivo, o foco é a confidencialidade e o acesso é imposto. Poxa, você está em tal função, então você vai fazer tal coisa. Como eu estou deixando aqui claro, o usuário não decide nada. É o sistema que cria as regras. Ao ser criado o sistema, já são criadas as regras. À medida que é criada as regras, cabe aos usuários apenas a obediência. Tá ok? Aí tem a classificação. Podendo ser no nível confidencial, podendo ser secreto, e o ultra secreto. Como eu falei, de acordo com as regras pré-estabelecidas. Não é o usuário que escolhe, vou pegar e vou classificar isso aqui como ultra secreto. Tem que obedecer algumas regras. E o último, um dos mais cobrados, que é o RBAC.
Como é que ele funciona? Ele funciona com a ideia de papéis. Quando ele vai ter, por exemplo, o administrador, aí vai dizer o, toda a até onde o administrador pode ir, qual o nível de privilégio de um administrador. Aí tem lá, administrador pode fazer isso, isso e aquilo outro. O auditor é quem faz o papel de verificar os logs, de verificar os registros. Poxa, o que é que o auditor pode ver? Aí vai lá e vê. O auditor não quer saber quem é a pessoa que está lá, e sim a função. A pessoa perde ali a sua particularidade, o seu individualismo, para quem assumir aqui ser o papel que ela executa. Aí, poxa, eu sou operador, ou seja, mão na obra, executante. A cada um é dado um nível de permissão precisa. A parte boa é que facilita a administração. Desse jeito, reduz erros. Implementa uma segregação de função com os papéis muito bem definidos. E acaba que fica bem organizado desse jeito. Então, qual a palavra-chave? Papéis bem definidos. Então, só arrematando aqui, o que a gente entendeu? RBAC trata justamente dos papéis, não da pessoa, e sim dos papéis que as pessoas executam quando a gente está falando do mandatório. Não se trata mais dos papéis delas, e sim as regras, podendo ser do nível confidencial, secreto ou ultra secreto, de acordo com a necessidade. O usuário em si não tem muita autonomia, dado ele vai obedecendo regras. É um fluxograma basicamente, e tem o descricionário, no qual é um dos mais sensíveis, assim como também um dos mais flexíveis. O que é que o descricionário faz? Ele dá permissões excessivas. Ele acha uma pessoa que o dono, o usuário, o dono do software ali, ou a pessoa que o criou, chega ali e fala: poxa, eu acho que essa pessoa deve ter todo o acesso para mexer em qualquer parte do software, e é concedido. Então é isso, pessoal. Quando a gente está falando sobre todo o conteúdo aqui de controle de acesso, em via de regra, são esses pontos que as bancas irão cobrar. É nessa ideia, nesse caminho. Então, espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa aula, que você tenha gostado. Peço que, se essa aula tiver incrementado algo no seu conhecimento, que curta, que compartilhe, que comente, e falo para você que não desista. O processo é demorado, é um pouco árduo mesmo. Por vezes é necessário você ir construindo as coisas com um pouco mais de paciência. Muitas das vezes a pressa é nosso pior inimigo. Eu sei que todo mundo quer passar quanto mais rápido possível, mas faça um trabalho bem feito, inquestionavelmente perfeito ou bem feito, que o resultado virá. O resultado irá vir. Você está se preparando, você está fazendo a sua parte, o resultado irá vir, mais cedo ou mais tarde. Então, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, falou!